Bom dia a todos. É com grande prazer que novamente nós nos encontramos nesse sábado agora para mais um evento científico da Gastroclínica. E hoje nós estamos com um tema extremamente importante na nossa rotina diária, que é sobre hemorragia digestiva. E conforme o Sagai anunciou, nós temos vários convidados, pois que esse tema, o trato desse tema, que envolve necessidade de equipe multidisciplinar. Por isso que esse tema é importante, porque preocupa, põe em risco a vida do paciente e nós fomos chamados para intervir para resolver. Então, o tema que me cabe falar é sobre hemorragia digestiva obscura. Então, conforme a Associação Americana de Gastroenterologia define, sangramento oculto é quando o paciente tem presença de sangue oculto positivo nas fezes e queda do ferro circulante, ou um ou outro, ou ambos. Então isso é sangramento oculto, é só sangue oculto positivo com queda do ferro circulante. Porém, o sangramento obscuro, o que é o sangramento obscuro? É um sangramento gastrointestinal, pode ser único ou pode ser de repetição, mas que não tem achados de endoscopia, colono ou raio-x. Então, felizmente, o que nós nos deparamos quando nós somos chamados para intervir são aqueles casos onde nós avaliamos o paciente, vamos a história, tudo, realizamos os exames e conseguimos detectar a fonte de sangramento e conseguimos resolver o problema do paciente. Porém, sangramento obscuro é aquele sangramento que o paciente tem, está presente, porém não tem achado de exames que demonstrem a fonte de sangramento. O sangramento obscuro pode ser dividido em hemorragia digestiva obscura e hemorragia digestiva franca. Obscura é quando o paciente sangrou, a gente não acha, mas também o paciente estabiliza e fica num borderline que não exterioriza o sangramento. Ou o paciente tem hemorragia digestiva que é franca, tá? É aparente. O sangramento obscuro, felizmente, ele representa apenas 5% do total das hemorragias digestivas. Tá? Então, 95% dos outros casos são resolvíveis. E desses 5%, a fonte de sangramento é 75% no intestino delgado. O restante 25% são sangramentos de lesões não detectadas, ou no trato alto ou no trato baixo. Então, ele foi investigado no trato alto e no trato baixo, mas não foi detectado sangramento e a fonte do sangramento era nesse local, ele não foi visto. Então, a etiologia do sangramento obscuro, então, no trato alto. Então, tem as erosões de Cameron. Para os estudantes que estão aqui, o que é erosão de Cameron? Cameron é quando nós temos uma hérnia de hiato, o estômago herniado, né, acima, na região do tórax, e podemos ter erosões ou úlceras nesses locais que sangram. E o exame endoscópico pode ficar inaparente, o endoscopista pode passar batido nessa lesão. Varizes de fundo gástrico, úlcera péptica, que o endoscopista pode não ter visto, angiectasias, são lesões vasculares, também podem passar desapercebidas. Lesões de Laffois são lesões de mucosa, tá? Às vezes podem ser pequenas lesões de mucosas. Abaixo dessa lesão tem um vaso ectasiado que sangra. Então, a fisiopatologia é a lesão da mucosa, que por contiguidade lesa o vaso e produz sangramento. Ele pode passar desapercebido porque muitas vezes a endoscopia de urgência é feita em vigência de sangramento
né, sangramento com sangue no estômago, e às vezes essa lesão pode não ser percebida. E eu tenho a entidade de ectasia vascular antral, que também pode ser a causa de sangramento. No trato baixo, então, temos as angiectasias, os divertículos que sangram e as neoplasias também, que podem, numa primeira colonoscopia, passar desapercebido por, às vezes, falha no preparo, né? Em relação ao trato médio, que é o intestino delgado, nós temos a etiologia dividida assim: pacientes abaixo de 40 anos, acima de 40 anos e a presença do sangramento incomum. Abaixo de 40 anos, etiologia. Então temos os tumores, divertículo de Meckel, lesão de Laffois, doença de Crohn, doença celíaca. E os tumores que nos referimos podem ser tumor de células estromais, os mais frequentes, linfoma, carcinoide, pólipos ou adenocarcinoma. Em relação à etiologia, no trato médio, então, acima de 40 anos, a presença de angiectasias, enteropatias devido ao uso de anti-inflamatório, medicamentoso e doença celíaca. Tá? E temos os sangramentos incomuns do trato médio, que são a hemobilia, tá? Hemobilia é o sangramento originado da via biliar. Tá? Hemossulcos pancreáticos é uma entidade que a gente é pouco conhecido, é pouco frequente, que é o sangramento devido à pancreatite crônica, que acaba lesando um vaso pancreático, tá? Geralmente a artéria esplênica, com sangramento que se exterioriza através da papila. Tá? E presença de fístula aortoentérica. Tá? Então, a presença de uma fístula que pode produzir um sangramento digestivo e às vezes de pequena monta, que passa desapercebido e não é descoberto. Então, a conduta inicial, a gente tem que dar bastante ênfase à história clínica do paciente, exame físico e depois os exames subsidiários. Na história clínica, a gente tem que dar importância a tipo de sangramento. Por exemplo, o que é hematêmese? Hematêmese é vômito vivo, vermelho, tá? Rutilante. Então, esse tipo de sangramento geralmente traduz que o sangramento é do tríceps para cima. Então, é um sangramento alto. Tá? Quando nós temos a presença de sangue vermelho pelo reto, então a gente acredita que o sangramento seja na parte baixa do trato gastrointestinal. E a melena é o sangramento de fezes escurecidas, que já nos deixa a dúvida, pode ser tanto alto quanto baixo. Não conseguimos definir uma localização de sangramento se o paciente só tem melena. Tá? Tem que pesquisar a história de uso pregresso de anti-inflamatório ou de outros medicamentos, inclusive corticoide, aspirina. Tá? E história familiar de câncer. Então, pacientes que tenham antecedente familiar de câncer coloretal ou câncer de endométrio em fase precoce da vida, podemos estar frente a um caso de um Lynch, que é um câncer coloretal não polipóide hereditário. Ou temos que também pesquisar a presença de histórias de doenças hematológicas. No exame físico, a gente tem que dar importância também, inclusive, a alterações de pele, unhas, mucosas, tá? Como, por exemplo, a gente observar lábios, orofaringe, presença de telangiectasias, tá? Que podem demonstrar que o paciente pode ser portador de uma síndrome chamada síndrome de Osler, que é a presença de telangiectasia de mucosa, que podem vir a produzir sangramento. Tá? Dermatite herpetiforme, então o paciente pode ser portador de doença celíaca, que é uma causa de sangramento. A avaliação do sangramento, como é que ela é feita?
Então, a gente avalia o sangramento pelas variações de hemoglobina hematócrito, variações do ferro sérico e o paciente que tem necessidade de transfusões de repetição. A conduta inicial nesses pacientes, feito a endoscopia, feito a colono, a gente não acha a fonte de sangramento e o paciente continua sangrando, então preconiza-se repetir tanto a endoscopia quanto a colonoscopia, tá? E na literatura preconiza-se que o serviço, que essa endoscopia seja repetida até por um ou mais endoscopistas para que o rastreamento seja bem rigoroso, tá? Na endoscopia alta, a gente tem que dar bastante atenção à presença de erosões que podem ser aparentemente inofensivas, mas pode ser a causa desse sangramento, angiectasias, ulcerações. Sim, prestar bem atenção em alterações do duodeno, que o Dr. Mauro tem bastante experiência para fazer diagnóstico de doença celíaca. Então, se for necessário, biopsiar o duodeno. Preconiza-se também o uso também numa fase da avaliação do duodeno, do endoscópio de visão lateral, para que a gente possa verificar alterações duodenais de angiectasias no duodeno e poder verificar bem a papila e poder surpreender a presença de um sangramento papilar. Então, o uso do endoscópio de visão lateral junto com divisão frontal é preconizado. E repetir a colonoscopia e tem que tirar esse viés que é o preparo. Então o paciente tem que, nessa segunda endoscopia, não pode ter preparo mal feito. O preparo desse paciente tem que estar extremamente bem realizado. Tá? E a radiologia. Então a gente parte para a endoscopia, colono, não achou a causa de sangramento e a radiologia. Então, na radiologia, preconiza-se o trânsito intestinal seriado, que na literatura ele revela o sangramento em cerca de 20% dos casos. Tá? E melhor que o trânsito seriado, eles preconizam a enteroclise. O que é a enteroclise? Passa-se uma sonda nasogástrica no paciente e posiciona a sonda nasogástrica na primeira porção do intestino. E injeta-se o contraste com ar, então é um duplo contraste, ar bário mais ar, na tentativa de melhorar a resolução. Tá? Então, esse exame nós nunca fizemos, mas diz que melhora a acuidade do trânsito seriado. Feito o trânsito e o doente permanece sem achados, preconiza-se indicado a videocápsula endoscópica. Então, a cápsula endoscópica, depois o Dr. Mauro vai falar a respeito, vai discorrer melhor, mas ele tem uma vantagem. Então, a vantagem da cápsula é que ela é não invasiva e permite um exame integral do trato gastrointestinal. Então, todo o trato gastrointestinal é passível de ser visibilizado através da videocápsula. Mas ele tem uma desvantagem grande, são duas. Ela não permite nenhuma coleta de material, ela só examina e não permite nenhuma intervenção terapêutica. Então essa é a limitação que a gente tem da cápsula. Então ela mostra a fonte de sangramento, mas ela não permite intervenção. A enteroscopia. Então, a enteroscopia é uma endoscopia feita, que hoje nós temos modernos aparelhos, então, endoscópio de duplo balão, endoscópio de simples balão, que permite o estudo do intestino delgado. Então, a vantagem da enteroscopia é que, ao contrário da cápsula, ela permite a coleta de materiais e permite uma intervenção terapêutica também, tipo cauterização, biópsias, e pode até ser curativa no processo de estancar o sangramento. A desvantagem é que é um exame que dificilmente permite um exame integral de todo o intestino. Então, pela
própria dificuldade técnica do exame, o endoscopista dificilmente consegue chegar até consegue examinar todo o trato digestivo, todo o intestino delgado. Os trabalhos que comparam a eficácia da cápsula contra a enteroscopia, eles mostram que os dois são semelhantes no diagnóstico, tá? Existiam uns trabalhos anteriores que mostravam que a cápsula poderia mostrar de 25% a 50% mais diagnóstico de sangramento, mas o que não pode ser confirmado, por quê? Porque a cápsula foi realizada nesses trabalhos depois da enteroscopia. Então, não se sabe se esses achados de lesões, erosões de mucosa intestinal foram provocados por trauma. Então, não se teve certeza se a cápsula tinha mais resolução. Mas na literatura diz que os dois métodos são superponíveis em termos de diagnóstico de sangramento. E não resolvendo o problema do sangramento, não tendo diagnóstico, então nós lançamos mãos da cintilografia e da angiografia. Então a cintilografia, você injeta uma hemácia marcada com a radiomarcador, radioatividade. Ele tem uma vantagem de ser altamente sensível, quer dizer, sangramentos de 0,1 até 0,5 ml são detectados por esse método, tá? E a desvantagem, ele é puramente diagnóstico, então ele diz para nós se tem presença ou ausência de sangramento, tá? Ele não consegue dizer de onde é o sangramento. Esse é um grande problema, tá? E com isso a gente vai ter necessidade de fazer outros procedimentos. Quer dizer, então a angiografia, ele vai dizer para o médico, está sangrando. Tá. Então se está sangrando, é uma coisa que a gente já sabia. Tá? E então a gente é obrigado a lançar a mão da angiografia, que daqui a pouco nós vamos pedir para o doutor Juliano discorrer acerca da angiografia. As vantagens, então, da angiografia é a possibilidade de embolização da lesão sangrante e possibilidade de localização da lesão quando necessário uma intervenção. E a desvantagem, que a gente considera a única desvantagem, é que trata-se de um método invasivo. E o sangramento tem que ter um fluxo, que eu queria confirmar depois com o Juliano, doutor Juliano, que acima de 0,5 ml por minuto, tá? Então, pessoal, 0,5 ml por minuto parece pouco, né? Mas se fizermos as contas, então tem que ter um sangramento que por dia vai dar 720 ml. Então, quer dizer, o paciente tem que sangrar quase 1 litro por dia para que a angiografia possa não ser assim, de valia. Então, isso aqui é um algoritmo, muito obrigado, que mostra sobre as possibilidades de atuação do médico na hemorragia digestiva. Então, em presença de sangramento obscuro, então o second look endoscópico é mandatório. E o sangramento pode ser um sangramento indolente, oculto ou franco. Então, no sangramento franco, a gente pode fazer ou a cápsula direto, ou pode já partir direto para a angiografia. A angiografia pode ser positiva ou negativa. Se a angiografia for positiva, a gente parte para manobras específicas. Então, aqui o tratamento médico por endoscopia ou aquela endoscopia de duplo balão e cauterização da lesão, resolução do problema, ou angiografia, embolização, ou laparoscopia, e que eles também preconizam também é uma endoscopia intraoperatória. A possibilidade de abrir-se o intestino e fazer o diagnóstico intraoperatório por endoscopia da fonte de sangramento. Essa possibilidade aqui é uma possibilidade que na literatura
é dito que é passível de complicações, principalmente de mortalidade. Tá? E se a cápsula, se o sangramento na angiografia for negativo, parte-se para a cápsula, ou parte-se para a cápsula direto, que pode ser negativo ou positivo. Se der positivo, parte-se para essas possibilidades que foram faladas, ou se houver, observam-se o paciente, será que tem necessidade de, se o paciente não sangrar mais, fica em observação, realiza tratamento clínico, se continua sangrando, então repete-se a endoscopia novamente, parte para a laparoscopia, se der negativo, acompanha, se der positivo, parte para essas manobras. Então, pessoal, a abordagem assim, do paciente sangrando, assim, felizmente, 95% dos casos é rapidamente e facilmente resolvido. Então, os 5% que são motivos assim, de bastante preocupação e angústia para o médico que está frente a esse caso. Então, para ilustrar essa apresentação, então nós vivenciamos um caso, uma paciente, sexo feminino, de 71 anos. De antecedentes pessoais, ela é uma paciente diabética e portadora de doença de von Willebrand. Então, 71 anos de idade, tá? Então, tem a idade contra a paciente, a presença de diabetes e uma doença hematológica. E era uma paciente tabagista inveterada e portadora de etilismo. Então, nesse momento, eu queria fazer um break e pedir para a doutora Cristina, ela é uma médica hematologista do CEONC, que nos faça uma apresentação sobre doença de von Willebrand. Então, por favor, Cristina. Bom, então primeiro eu gostaria de agradecer à doutora Cristina a disponibilidade, a gentileza de ter comparecido para nos brindar com essa excelente apresentação. Então, nós estamos frente ao caso de uma paciente idosa, tá, com uma portadora de doença von Willebrand, tá, e que compareceu ao consultório em dezembro de 2010 com uma história de melena de moderada quantidade. Só que era uma melena diária. E, na ocasião, ela tinha uma hemoglobina de 10 gramas por decilitro. E ela foi submetida, a pedido da doutora, que foi encaminhada para nós por hemorragia digestiva, a endoscopia digestiva alta, cujo diagnóstico foi somente uma hérnia de hiato grau incipiente, mas ela tinha uma gastrite erosiva. Tá? Então, frente a essa gastrite erosiva, que pode sangrar, então ela foi submetida a um tratamento clínico intensivo com um bloqueador. E a colonoscopia tinha divertículos, mas sem presença de sangramento. E após 30 dias, ela tinha um sangramento persistente, tá? E ela apresentava uma queda de 2 gramas de hemoglobina a cada 15 dias. Então ela tinha um sangramento importante, tá? E a nós que abordamos discutindo com a doutora Cristina, a gente não sabia se o sangramento era por alguma lesão ou se era por complicação da própria doença hematológica da paciente, tá? Então ela foi submetida a um trânsito intestinal contrastado, que foi normal, tá? E devido à persistência do sangramento, tá? Então foi indicado a realização da cápsula endoscópica. Então, eu vou dar mais um break e vou pedir para o Dr. Mauro falar acerca da calibração da cápsula. Tá aí? Deixa ele ver aqui dentro. Oi? Entendi. Então, a apresentação da doutora Cristina, muito interessante, que faz nos ver mais ainda não, mais um dado, né, que pode acontecer durante um pré-operatório bem avaliado, através de uma história clínica, para você já detectar isso. Eu acho que essa mensagem foi muito importante, né,
E a gente fazia essa pergunta que muitas vezes a gente não faz na realidade, né? Se o paciente tem algum sangramento fácil de escovação de dente e tal, né? Pode ser até um processo inflamatório dentário de gengiva, mas pode ser também um von Willebrand. Então, acho importantíssimo. No caso da paciente, eu já vou falando para adiantar, é uma paciente que, como vocês viram, 71 anos, que persistia com hemorragia oculta. Ela foi submetida à endoscopia digestiva alta e à colonoscopia. Ela teve repetição desses exames. Então, como os exames não foram conclusivos, nos sobrou aquele segmento entre a segunda porção do adenal até o ilho terminal, que é o intestino delgado. E 2 exames são importantíssimos hoje, que nos ajudam muito, que é a cápsula endoscópica e a complementação com a enteroscopia. E a cápsula endoscópica desse paciente, eu vou ser bastante objetivo, já foi falado da questão de as indicações, né, da cápsula nas hemorragias, nas angiodisplasias, nos tumores. Então, indicar a cápsula de primeira indicação aqui seria realmente a conduta, e a enteroscopia pode ser a primeira indicação, mas a enteroscopia serve para uma complementação, né? Porque a cápsula mostrando o local do sangramento, a gente pode ir com a enteroscopia, que é um exame mais invasivo, né? Um exame que demora em torno de 1 hora, né, para o paciente ser então submetido a invasivo, né, um exame invasivo. E ele pode ser realizado por via oral, né, para você detectar a lesão, e você chegando por via oral, você faz uma tatuagem até o ponto que você chegou, e depois por via retal, através do ilho terminal, você entra e vai até o ponto que você tatuou, que daí você viu todo o intestino delgado. O Tomás falou que realmente não se vê todo o intestino delgado quando é realizado via oral, né? Em torno de 70% do intestino você consegue ver por via alta, por via oral, e depois você complementa via retal. É claro que isso tudo ainda está em treinamento, né? As pessoas estão ainda em fase de aprendizado sobre a enteroscopia. Eu participei agora uns 15 dias em Porto Alegre, tem um grupo que estuda da América do Sul, pesquisa sobre isso, sobre a enteroscopia e cápsula, e realmente está se caminhando cada vez mais e se conhecendo mais esse procedimento. No caso aqui, nós vamos mostrar a cápsula, inicialmente como que é realizado. Pode passar lá. Aqui são os eletrodos que são colocados no paciente, ele fica como se fosse o holter do cardiologista. Então são vários, aqui são vários pontos, são 9 pontos que o paciente fica, é só passar? Vários pontos que ficam monitorando a cápsula. E aí você pode detectar o ponto onde tem o problema que você visualizou na cápsula. Nós temos um sistema que a nossa cápsula é a Mairocan, que ela fotografa 140 mil fotos do intestino delgado. Então ela praticamente forma um filme, né, do intestino delgado. E ele tem uma 95% de efetividade, mais que a enteroscopia. Vamos ver se eu passo aqui. Aqui como se realiza o exame. Depois de colocado esses eletrodos, então a cápsula percorre todo o intestino delgado, chegando até o ilho terminal. Então ela vai fotografando. Aqui no caso foi importante a realização do trânsito intestinal para ver se esse paciente não tinha alguma obstrução, algum estreitamento em que a cápsula pudesse ficar impactada. Apesar de que hoje já existem cápsulas que são autodestrutíveis, autodigeríveis no final do exame. Existem cápsulas também para o intestino grosso, que está sendo desenvolvida para alguns casos específicos, mas ela é usada efetivamente para o intestino delgado. Aqui um filme rápido de como aparece então, aqui você vai em várias velocidades, né?
Você, quando analisa a cápsula depois, você pode demorar de 1 a 2 horas ou 3 horas a análise desse filme, porque você vai vendo de ponto a ponto para ver se você não encontra alterações. Então, rapidamente mostrando, a imagem é perfeita e você consegue ver efetivamente as lesões. Então, serve para doença de Crohn, para alterações no sangramento oculto, avaliação de tumores, avaliação de pólipos, e é realmente muito importante. No caso específico, aqui nesse caso específico dessa paciente, nós vemos aqui, a gente tem a minutagem aqui nesta parte aqui, é o minuto dessa foto. A cápsula percorre do intestino delgado inicial até o ilho terminal em torno de 6 horas, 6 horas e meia, 7 horas, dependendo do paciente. É o tempo que você tem de filmagem ou fotografias, dessas fotografias. Depois você analisa esses dados. No caso desta paciente especificamente, este exame mostrava no minuto e 14, 1 hora e 14 minutos aqui, essas imagens específicas aqui. Então não apresentava problema até 1 hora e 15. 1 hora e 18 tinha essa imagem de sangue vivo, né? Então nós vimos que até o ponto 1 hora e 15 não havia lesões, né? Estava sem sangramento. Então nós supomos que as lesões partiam deste ponto. E realmente os pontos havia sangue ainda até 1 hora e 21, 1 hora e 38, o sangue foi escurecendo. Então nós podemos sugerir para nós que o sangramento era nessa região. E o sangue foi escurecendo. Então ele foi sendo digerido. 3 horas de exame, ele já tinha... Podia apagar isso aqui também? Ele já foi vendo uma forma mais escura e em forma de melena, 4 horas e 12, cada vez mais escura, 5 horas e 56, até 6 horas e 22. Depois entrou no seco. Mostrando aqui uma sequência, nós podemos então imaginar que o sangramento ocorria dividindo em 6, né, no 1/6 inicial, né, na parte intestinal logo após o Treitz. Aqui mostrando então uma sequência do intestino delgado, e começava o sangramento aqui, ficou claro que o sangue era nesta região, né, da minutagem de 1 hora e 15, 1 hora e 20 mais ou menos, e depois o sangue foi escurecendo, né. Aí essa foi a definição da cápsula. Nós não tínhamos no momento a enteroscopia, mas aqui a enteroscopia seria fundamental. No momento nós temos a enteroscopia, mas naquele dia não tínhamos, para que a gente fosse até o ponto, que era proximal, não seria tão difícil, nós chegaríamos ao ponto, poderíamos fazer a coagulação, a clipagem, ou até no mínimo marcar a região, uma tatuagem, para que o cirurgião encontrasse depois a lesão, né? Mas não teve essa complementação. E o Tomás vai nos contar como é que foi a sequência. Então, chegamos à conclusão que o sangramento era no intestino delgado, num 1/6 proximal, né, do intestino, mais ou menos, se o intestino tinha 6 metros, 1 metro inicial. Obrigado, Dr. Mauro. Apresentação brilhante, novamente. Então, a conclusão da enteroscopia foi que o sangramento, o foco pela cápsula, foi de que era em torno de 50 centímetros do ângulo de Treitz, aproximadamente. Então, era um sangramento bem proximal. Como a paciente continuava sangrando, então, ela foi internada devido à persistência do sangramento. Para quê? Manutenção do estado geral, reposição frequente com hemotransfusão e reposição continuada de fator 8. Fator 8 ou... Hã? Isso, 8Y. Né? E a paciente tomava em dose alta, né? Acho que... Isso. Então a paciente foi internada com essa possibilidade. Por quê? Porque uma possibilidade que fosse uma lesão que pudesse melhorar com o tratamento clínico. Tá? Mas o sangramento persistiu, tá? E nós então optamos por indicação da cintilografia.
Quando a cintilografia foi indicada, foi realizada, tá? Então com hemácia marcada, o diagnóstico que o médico da Nuclevel, da medicina nuclear, desculpa, da medicina nuclear, não quero citar o nome, mas ele disse assim: olha, Tomás, está sangrando. Está ótimo. E o sangramento é do lado direito da barriga, do abdômen. Eu falei, é delgado? É cólon? Não dá para saber. Então, a informação que a cintilografia me deu foi essa. O paciente está sangrando, muito bem. E está sangrando do lado direito do abdômen. Eu falei, puxa vida, mas então, com esse desenrolar desse daí, então foi indicado a angiografia, que eu gostaria que o doutor Juliano, que é o médico do cirurgião vascular, da clínica de cirurgia vascular e participante da Digicor, vai mostrar o exame da paciente, uma marcação do local para que a gente pudesse operar com menos invasão por laparoscopia. Isso. Então, quando nós fizemos a última angiografia, a gente já estava já programado que haveria esse controle se não houvesse sucesso. Então o Dr. Juliano nos propôs uma marcação com azul de metileno para que o acesso pudesse ser menos invasivo, foi com videolaparoscopia. Só que na videolaparoscopia houve uma frustração, porque quando nós entramos, o contraste já tinha sido todo metabolizado e a gente não achou o azul de metileno. Então nós ficamos, tínhamos que resolver. Então foi indicado uma conversão dessa operação para cirurgia aberta, na tentativa de que com a alça na mão a gente pudesse localizar uma possível lesão. Então a exploração minuciosa da alça foi em vão. Aí depois nós tentamos, ligamos para o Juliano, essa molinha é palpável? Ela é palpável. Só que a paciente é obesa, é um meso grosso, então a palpação dessa molinha, procurar uma agulha num palheiro foi impossível, tá? E aí a gente ficou vendido. Então, baseado na informação que a cápsula tinha nos dado, que era mais ou menos 50 centímetros do trátex, então a gente faria, a ideia era fazer uma ressecção, porque a enteroscopia intraoperatória a gente descartou pelo risco de contaminação. Então a gente iria fazer uma ressecção aleatória em torno de 30 centímetros do trátex e ressecar mais ou menos uns 1 metro de intestino para que pudesse cobrir uma maior percentual de possibilidade. Só que nessa hora surgiu uma luz, o anjinho da guarda nos ajudou, e na conversão nós realizamos pusemos o arco em C, e com o arco em C nós conseguimos localizar a molinha. Então a radiologia aqui nos ajudou, nós localizamos a molinha e com isso nós localizamos exatamente o segmento que estava sangrando. E com isso a conduta adotada foi enterectomia, cerca de 30 centímetros a 20 centímetros do ângulo de trátex, com ressecção de mais ou menos 30 centímetros de alça delgada. E eu gostaria que o Dr. Alexandre Donaton, pudesse nos mostrar o resultado que a gente também não sabe. Agora é um resultado do...